Olá, eu sou a Lu e hoje é a quarta aula da semaninha de Laços e Flores. E a palavra de hoje está no Salmo 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esse é o risco da nossa quinta-feira, uma amaryllis. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse trabalho nós vamos começar aqui, ó, por esses arranjinhos do fundo. Eu faço esse daqui para mostrar para você como que eu vou trabalhar. Pincel número 6, verde grama. Tá vendo essa bolinha? Aqui é onde eu vou fazer uma florzinha, uma margaridinha. Eu coloco tinta em volta dela, eu dou uma esfumaçada, assim, ó. Aqui eu tenho um risco, já vou esfumaçar ele também. Depois eu vou pôr em volta da outra. O outro miolinho, aqui é só o miolinho. Olha, eu limpo meu pincel. Eu não quero deixar essa volta ali. Então, eu tenho que desmanchar. Feito isso, eu já vou colocar um pouquinho do verde pântano. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Aqui até foi muito, ó. Vou pegar um pouquinho mais do verde grama e vou colocar junto para dar uma desmanchadinha. Porque eu quero que o fundinho só fique mais escurinho. Agora eu troco por um pincel número 2 e a cor branca. Eu vou fazer essa margaridinha aqui, assim, ó. Eu carrego tinta no pincel inteiro, assim. Aí eu coloco ele bem de pezinho, eu aperto o pincel e dou uma puxadinha. Vai ficar uma pétalazinha mesmo. E eu vou fazer bem estrelinha. Estrelinha quer dizer para todos os lados, a margaridinha bem de frente, bem de frente. Esta aqui eu quero fazer virada para cá. Então, eu vou pôr uma pincelada, 2, 3, dos ladinhos aqui, eu não vou fazendo estrelinha, eu já vou puxando. Tá vendo? Ó como ela já tá ficando curva. Aqui um pouquinho menor, porque não pode ser do mesmo tamanho. Aqui também um pouquinho menor e aqui embaixo só uma pincelada. Tá? Reto, reto, curvo, curvo, menor, menor, pincelada. Vou aproveitar o meu pincel 2 e já vou fazer aqui, ó, onde eu tenho esse risquinho, eu quero deixar uns galinhos. Então, só vou apertando o pincel como se fosse a pétala da margaridinha. Aqui vou fazer alguma coisinha assim também. Aqui também vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Terminando sempre com uma ali no meio, central. Aqui eu bato o pincelzinho, limpo. Posso pegar um pouquinho do branco, tirei o excesso ali no pratinho, e aqui dentro, nesse espaço que tá escuro, eu posso fazer isso, ó, com o pincel sujo. Ó, peguei tinta ali. Só com o pincel sujinho. Agora eu ponho o amarelo ouro no meio, para fazer o miolinho. Pincel 0 e o sépia. E eu vou fazer pontinhos, uma porção de pontinhos, circulando o miolinho. Um ponto no meio. Pontinhos, pontinho no meio. E agora eu vou usar somente a pontinha do pincel
e vou puxar de dentro para fora um risquinho que vai separar as pétalas. Assim. Aqui nesses galinhos, você pode colocar um risquinho assim, ó, no meio. Porque às vezes fica separadinho e falta uma sustentação. E agora eu vou terminar. Eu tenho mais 2 arranjinhos ali em cima. Eu vou fazer e já mostro para você como que ficou. Olha como ficaram os nossos arranjinhos. E agora nós vamos fazer as folhas que estão por trás. Aqui nós temos uma folha. Eu vou começar com o verde pinheiro, aqui ó, no cantinho. Preenchendo todo o cantinho. Essa outra metade eu vou colocar o azul hortênsia, que eu tô usando para fazer as folhas de todos os desenhos da semaninha. Se você quiser, você não precisa usar. Eu sei que tem gente que não gosta de folha azulada. Então, você pode usar um outro tom de verde. Eu já vou colocar aqui nessa área, na borda do azul, um pouquinho do marfim. Eu quero deixar um pouco mais claro. A folha, vou colocar aqui ó, no centro também. A folha da Amaryllis, ela é bem lisa, é igual uma folha de tulipa. Agora eu vou continuar essa folha aqui. Esse cantinho vai ficar bem escuro. Aqui eu tenho o cabinho da flor. E a folha ficou por trás. Toda a área que fica por trás fica mais escura. Então, toda essa área aqui que eu tô colocando verde pinheiro é a área de sombra. E aqui eu vou terminar de preencher com o azul hortênsia, que é uma área iluminada dessa folha. Misturando sempre no sentido do comprimento. Agora, seguindo a sequência lá de cima, na bordinha, eu vou colocar um pouquinho do marfim. Não coloque de ponta a ponta, coloque no meio e vai puxando. Passou. E aqui no centro, com um pouquinho do marfim, também uma pinceladinha, assim, fazendo um risco. Pronto. Agora nós vamos fazer a outra folha. Vou começar aqui nesta ponta. Coloco o verde pinheiro, que é a nossa sombra, aqui. E eu vou puxar um pouquinho dessa sombra aqui embaixo. Puxar no sentido da ponta. Eu vou deixar iluminado a área de cima. Pronto, já termino aqui de preencher com o azul. Como o pincel tá sujo de verde e a tinta tá úmida, eu consigo misturar o suficiente para não ter um azul puro aqui. Eu tenho um azul levemente esverdeado. E agora o marfim bem na área da luz. E agora aquela linha mais clara. Você viu que eu coloquei a tinta aqui, ó, no centro. E venho puxando para a ponta e venho puxando aqui para o pé. Depois eu dou uma leve esfumaçada e vai ficar aquela marcação ali no meio. Agora eu venho aqui, ó, para o outro espaço dessa folha que passou por trás da flor. Toda essa área aqui, ela tá por trás do laço.
aqui, ó. E toda essa área aqui, ela tá por trás da flor. Eu vou fechar o escuro aqui do lado de baixo, como eu fiz ali na ponta. E esse restante aqui, que é uma área de luz, uma área que tá livre, eu vou colocar o azul hortênsia e vou trabalhar ele no sentido do comprimento da folha. Um pouquinho do marfim, não muito, aqui nesse espaço de luz. E um pouquinho do marfim aqui, ó, no centro, puxando pra cima, puxando pra baixo. Nem chegou ali e nem aqui. Agora, a gente vem aqui pra baixo fazer o restinho da folha. Aqui, essa folha tá por trás do galho ali, ó, da flor. Então, para fazer o contraste, eu já vou deixar escuro. E aqui tá atrás do laço. A área que sobrou é essa aqui, onde a gente vai colocar o azul hortênsia. E vou colocar também um pouquinho do marfim. Bem pouco, considerando que o espaço aqui é bem pequeno. Não vou colocar a linha no meio, porque aqui, ó, a folha foi diminuindo e essa linha no meio ficaria aqui, ó, bem embaixo ali do cabinho. Eu já vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, no cabinho. Eu vou preencher deixando uma bordinha ali para eu saber onde está o final dele. E aqui embaixo eu vou preencher também, só que eu vou deixar a bordinha do lado de cá. Aqui, nessa parte, eu vou colocar o marfim. Eu vou deixar o verde pinheiro um pouco mais claro, para o cabo poder sobressair da parte da folha ali, que é verde também. Aqui embaixo a mesma coisa. Temos que separar o cabo da folha. Então, eu vou deixar ele bem mais claro. E essa luz você pode descer com ela até aqui na ponta. Aí, pronto. Nesse arranjo, eu coloquei aqui a plaquinha embaixo do laço. Então, eu vou fazer a plaquinha agora, antes de fazer o laço. Eu vou preencher de branco e aqui em cima das letras, pegue a tinta e espalhe bem devagar, sem apertar teu pincel, porque assim, daqui a pouquinho, as letras vão aparecer. Agora que eu terminei de preencher com branco, eu vou pegar o jatobá, um pouquinho na pontinha do pincel e vou fazer um sombreado toda a volta. Eu coloco a tinta, aí eu limpo o pincel para dentro, para cima do branco. Se você colocar muita tinta escura, no caso o jatobá, você pode voltar com um pouquinho do branco. Aí você consegue equilibrar. Aqui não pode pôr bastante, é só um pouquinho. Porque essa parte aqui tá por trás do laço, seria aqui a linha. Agora que eu preenchi, eu pego o pincel zero, faço o acabamento aqui, ó, da rodinha. E agora eu vou escrever aqui. Aqui, ó, eu vou escrevendo devagarinho. Carrego o pincel de tinta a todo instante. Porque se eu colocar muita tinta, eu não vou conseguir espalhar. E daí eu vou ter que virar o pincel e isso vai fazer borrar o trabalho.
Eu vou terminar de escrever e já mostro. Olha, terminei aqui de escrever a quinta. Agora nós vamos fazer a flor. Nós vamos fazer primeiro as pétalas de trás. E eu vou começar por esta aqui. Eu já separei aqui o branco, que vai nessa parte de dentro, usando o pincel número 6, aparadinho. Praticamente nessa parte aqui toda. Você viu que tem duas dobrinhas? Deixei uma ponta ali e deixei um espaço aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho e vou colocar bem nesse espaço que tá pegando essa pétala aqui, ó, ela tá fazendo sombra nessa de baixo que a gente tá construindo agora. Então, eu vou deixar essa sombra assim, ó, com o vinho. Essas dobrinhas aqui, eu vou preencher de vinho também. Na verdade, nem chega aqui tão na pontinha, mas esses acabamentinhos aqui eu vou fazer com pincel 0. Essa área aqui, eu vou colocar um pouquinho do vinho, que é uma outra área de sombra. E eu vou mesclar com um pouquinho do verde pinheiro. Vai ficar uma cor assim meio acinzentada, meio marrom. Assim. E com o pincel meio sujo, eu vou fazer essa linha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, com o pincel 0, a pontinha. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui, que também ficou por baixo. Eu vou começar aqui bem no centro dela, tem uma linha. Eu vou colocar uma linha de branco, ó, pincel bem cheio. Porque eu quero preservar esse espaço aqui bem branquinho. Agora, eu vou usar o rosa bebê. Eu vou colocar aqui em cima. Vou puxar um pouquinho para baixo. Parece difícil, que eu tô usando bastante mistura, mas não é difícil não, tá? É só você me seguir direitinho, você não vai ter problema. Aqui embaixo também vou colocar o rosa bebê. Não cheguei a preencher aqui no meio, porque ali no meio vai ficar mais branco. Ó, e eu vou fazer assim, nesse movimento. Pode deixar aquela ranhura. Do lado de cá também vou pôr umas manchinhas de branco. Vou colocar um pouquinho do rosa bebê. Peguei um pouquinho do vinho no pincel. Olha, só sujei mesmo, bem pouquinho. Eu vou colocar aqui na pontinha e vou fazer puxadinhas. Bem na linha. Só para escurecer um pouquinho essa parte aqui da borda. Do lado de cá, eu já vou pôr um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais forte. E eu vou deixando assim meio arranhado. Cobrir bem a borda. Arranho pra dentro. Arranho pra fora, tudo arranhado. Peguei um pouquinho do verde, novamente, e eu vou fazer uma sombra aqui em cima desse vinho. Agora, aqui, ó, bem dentro. Agora, eu puxo pra fora. Vai ficar uma cor bem escura. Um pouquinho de vinho aqui. Sempre que eu misturar o verde pinheiro com o vinho, eu vou ter esse tom. Fica meio esverdeado, fica meio marrom. Eu vou acertar a beiradinha aqui com rosa bebê, que é um pouquinho mais claro.
porque eu invadi um pouquinho a área ali do verde de trás. Melhor ainda, se eu fizer com o verde da parte de trás. Pronto, consertei. Essa linha no meio aqui fica bem acentuada. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui. E eu vou começar essa área aqui, ó. É a área mais escura. Então, até o centro. Toda a beiradinha com o vinho. Vou pegar uma pinceladinha do rosa bebê. E vou chegar aqui, ó, na linha. Deixar meio listrado aqui. Clareei essa metade. Aqui a gente tem uma pincelada de branco também. Um pouquinho acentuado, assim, pode ficar bem branquinho. Já vou limpar meu pincel aqui. Já ficou meio rosado, tá vendo? Eu não tô lavando o pincel enquanto tô fazendo tudo isso, então as cores vão se misturando. Você só tem que tomar cuidado quando você tiver com uma cor muito escura, que for passar para uma mais clara. Aí, tem que limpar o pincel, porque senão vai modificar muito a sua cor. Eu vou terminar de preencher aqui com o rosa bebê. Agora, com o vinho, eu vou fazer aqui, ó, saindo desse ponto. Eu vou fazer dois arranhões, assim. Um pouquinho aqui no cantinho. Fazendo esse movimento. Ó, quase já fechei a linha aqui também. Esse eu vou deixar assim. E vou limpar o meu pincel aqui no cantinho de novo. Mais uma pinceladinha de branco aqui, porque essa é uma área que tá pegando luz. Lembrando que é tudo com manchinhas. Desse lado aqui também vou pôr um pouquinho de luz. Bem de leve. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. E eu vou preencher de branco. Olha, preenchi aqui, bem nesse miolo aqui, eu não preenchi. Eu não cheguei com a tinta branca ali, porque aqui vai ficar bem escuro. Mas toda essa área aqui eu coloquei o branco. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e já vou fazer uma sombra aqui. Mas eu não vou ainda trabalhar aquela área ali. Aqui, que tá por trás. Só com um pouquinho, tá vendo? E aqui, ó, vou crescer um verdinho, porque você viu no teu risco, aqui tem o desenho dos risquinhos do pistilo. E tem uma sombra aqui, ó. Embaixo, não é onde tem o pistilo, é embaixo. Agora, pego um pouquinho do rosa bebê e vou fazer uma sombra nessa área aqui, em cima do branco. Não muito, mas ele tem que aparecer. E agora, só com bem pouquinha tinta vinho, eu vou fazer desse lado aqui, ó, uma sombra só na bordinha. Eu só encosto o pincel. Ficou um contorninho de branco ali, um excesso de branco. Eu vou empurrar um pouquinho mais. Isso. Limpei meu pincel aqui, ficou um pouquinho mais fortinho. Agora, quero fazer esta, porque daí a gente já pode fazer o miolinho. Esta aqui, a metade dela, eu vou colocar o branco. Esse lado aqui, ó, eu vou preencher de branco. Também não vou chegar até embaixo. Eu venho até aqui, ó, mais ou menos. Um pouquinho mais da metade. Aqui eu vou crescer um pouquinho.
eu vou completar essa área aqui com rosa bebê. Quando eu chego aqui, ó, perto daquele risco, aí eu vou sumindo rosa bebê dentro do branco. Agora, eu vou lavar o meu pincel e eu vou pegar o amarelo limão. E eu vou colocar aqui. Não precisa chegar até embaixo também, porque aqui embaixo vai ficar bem escurão. Mas essa área aqui, ó, esse amarelinho, eu vou puxando só com o pincel sujinho. Assim, ó, vou limpando o meu pincel. Vou pegar mais um pouquinho, vou passar um pouquinho aqui também. Agora, eu já vou completar aqui embaixo das duas pétalas. Aqui a gente quase nem vê divisão. Tô colocando o verde pinheiro. Aqui eu tenho aqueles risquinhos. Então, eu vou puxar um pouquinho. Acentuar a sombra. Aqui eu vou puxar para cima do amarelo. Eu tenho uma linha acentuada, um pouquinho mais acentuada aqui, assim, ó, no centro. Terminando aqui, limpando o pincel. Meu pincel tá bem verde, não vou lavar. Eu já vou pegar o vinho e já vou colocar aqui em cima do verde. Nessa parte aqui bem de baixo. Não é preciso cobrir o verde, mas esse vinho, quando ele mistura com o verde pinheiro, ele vai deixar assim aquele tom bem escuro. Aqui um pouquinho. Não chegue com o vinho na área clara, porque se você chegar, ele vai ficar vinho, ele não vai ficar assim escuro. Lavo meu pincel de novo. Agora eu vou voltar aqui onde eu não terminei. Eu tenho o rosa e agora eu vou colocando umas linhas. Aqui, ó, essa linha é a principal, por isso que eu desenhei. Linha, linha. Vai ficar assim meio riscadinho. Pegue o pincel com a tinta só do ladinho, só coloca ali e dá uma puxadinha, ó. A gente já tem uma base, então você pode trabalhar com essas linhas. Você põe a tinta e dá uma esfregadinha de pincel. Não vai chegar a preencher. Vou limpar o pincel que tá sujinho só aqui. Mas essa linha pesada aqui eu não vou tirar, vou deixar assim, para ficar riscado. E você viu que tem um movimento, não é só riscar. Você faz isso e depois isso e isso. Venho aqui, depois aqui eu viro para dentro. E para finalizar essa pétala, eu vou colocar uma bordinha. Esse espaço ficou muito grande, branco. Então, eu vou puxar um pouquinho mais do amarelo. E agora, tenho aqui, desse lado, uma bordinha de branco. Mas eu vou fazer com esse pincel 6 mesmo. Peguei tinta, ó, só de um lado. Agora, eu deixo o pincel, não assim, assim. Ó, deixo o pincel bem deitadinho. E só vou encostando ele. Isso vai deixar ali um contorninho, mas não vai deixar uma tinta pesada. Até aqui já deu. O lado de cá, eu vou consertar também com uma pincelada. Aí, tá prontinho. Agora, nós vamos fazer esta última aqui. Eu vou começar com esse pedaço, que vai ser o branco. Que eu vou colocar o branco puro. Já fazendo o contorno bem direitinho, porque daí a gente não precisa voltar. Pego um pouquinho mais de branco, você tá vendo a linha? Então, eu vou pôr aqui, ó, dentro dessa linha,
mas eu tô buscando a pontinha. Então, vai ficar assim, bem curvo. Aqui já fica bem branquinho. Pronto, levei até a pontinha. Agora, eu tô pegando a tinta rosa bebê. Terminando de preencher aqui a pontinha. Acho que precisa um pouco mais de claridade aqui, um pouco mais de branco. Eu vou crescer um pouquinho aqui, ó. Misturei no rosa. Vou colocar aqui nesse pedacinho, atrás da linha, um pouquinho de rosa. Essas duas linhas é para ajudar você a situar com as luzes aqui e as sombras. Então, coloquei rosa aqui, rosa aqui. Esse rosa daqui, acho que eu vou descer ele até embaixo, para já deixar uma base. Porque aqui a gente vai colocar uma sombra, não precisa deixar paradinho aqui desse lado. Desse lado aqui, pode até deixar, bem em cima da linha. Desse lado aqui também. Pronto, meu pincel tá bem limpo. Eu já vou pegar um pouquinho do vinho. Vou deixar escuro aqui. Tá, vou deixar uma bordinha ali só pra eu ver onde que terminou a pétala. Faço a linha, dou uma disfarçada com a cor, trago esse vinho aqui até a ponta. Aqui, eu não vou deixar essa linha tão nítida, vou passar o pincel em cima, ó, tô passando em cima, dando uma misturadinha de leve. Agora, eu vou colocar o vinho aqui, em cima do rosa. E eu vou puxar esse vinho. Olha, aqui eu fiz assim, aí pelo meio mais reto. E depois aqui eu tô fazendo assim. E aqui eu venho com um pouquinho até em cima. Mas eu não vou preencher inteiro, eu só vou deixar assim essa ranhura. A pontinha vai ficar bem, pode deixar bem escurinha. E agora, a gente vai escurecer um pouquinho ainda aquele vinho ali. E eu não vou pôr na borda, eu vou pôr bem em cima do vinho, aqui, um pouquinho do verde pinheiro. Na hora ele fica verde, daqui a pouco ele vai puxando para um tom de marrom. Desse lado aqui também. Agora, eu preciso fazer com o branco, peguei um pouquinho de tinta só de um lado, e com essa tinta pra cima, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, aqui. Eu vou colocando o meu pincel, ó. Vai fazer uma linha. Colocando o pincel. Acentuei um pouquinho mais aqui, ó, a ponta. Até o lado de cá tem isso daqui também, um pouquinho assim. Preciso escurecer um pouquinho mais ali, então, um pouquinho mais de verde e um pouquinho mais de vinho, inverti, né? Um pouquinho mais de vinho e um pouquinho mais de verde. Dá uma puxadinha assim pra fora, olha como já realçou um pouco mais. Aqui a gente deixa secar um pouco, pra fazer aqueles pistilos. Essa parte aqui, ó, da pétala, e do lado de cá, essa parte aqui, eu vou fazer com branco também, um pouquinho só de branco. Assim, ó, só encostando o pincel. Seria quase um contorno, se fosse com pincel zero. Do lado de cá também vou fazer. Aqui, ó, com o pincel nessa posição, sempre pra fora. Não precisa chegar aqui nessa pontinha. Uma coisinha aqui. Essa área aqui tá bem escura, então não cabe branco.
Não posso colocar um branco aqui, porque é uma área de sombra muito grande. Uma pontinha aqui. Vou pôr mais uma pontinha de branco aqui. Isso. Agora, a flor tá pronta para receber o pistilo. Mas, enquanto isso, enquanto seca ali pra gente colocar o pistilo, nós vamos fazer o laço. Para fazer o laço, eu vou usar clareador. E eu vou passar clareador na fita inteira, no laço inteiro. Você pode usar o diluente também. O aquarela silk, não. Porque daí vai crescer. A pintura vai se espalhar, aí não pode. Pronto, preenchi inteirinho. Agora, nós vamos fazer manchinhas. Eu vou usar o pratinho para colocar aqui, ó, uma pinceladinha de carmim. Eu limpo o meu pincel e eu vou fazer manchinhas. Manchinhas mesmo, ó. Vou deixando pingadinho. Não é para preencher. Você pode fazer com o carmim, assim, bem em cima da linha aqui, ó. Ah, um detalhe, essas beiradinhas você preserva, não coloca o carmim. Você viu que eu deixei bastante espaço sem tinta. Vou colocar aqui. Vou colocar bem em cima da linha. Aqui nessa área eu vou pôr também. Aí aqui eu vou encher com pintas. Nesse é só esse espaço aqui, ó. Da linha. Um pouquinho mais. Passar desse lado também. Aproveita para ficar bem em cima da linha. Agora, aqui. Viu que eu coloquei um pouquinho mais ali? Aqui vai ficar franzido, então fica um pouquinho mais escuro. Quando você colocar essa manchinha, não deixa ela assim transparente. Você limpa pra fora, assim, com o pincel. Agora, eu vou fazer o lado de lá. Aqui nessa parte, eu vou passar em cima da linha. Vou sujar também um pouquinho ali, ó, fazendo manchinhas. Aqui também. Em cima da linha. E sujinho pra dentro. Acho que eu vou voltar aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui também, ó. Porque essa parte aqui é que tá por baixo. Assim como aquela. Mais uma linha. Mais uma linha. E manchinhas. E mais uma linha aqui. Aqui mais escurinho, aqui mais escurinho. Comecei bem clarinho e terminei bem forte. Então, agora eu vou pôr um pouquinho mais aqui também pra ficar igual, né? Agora, eu vou usar um pouquinho do vinho. Bem pouquinho, só pra fazer uma sombra. Aqui, ó, essa parte tá por baixo do nozinho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho da sombra. A dobra do laço aqui, ó, passou por cima dessa fita. Então, eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui. Aqui, a fita tá toda franzida. Então, esse cantinho aqui, ó, dentro, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui é a parte de dentro, de baixo. Eu vou deixar também um pouquinho mais escuro. Vou pôr um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Agora, eu vou pro lado de lá. Aqui, ó, tá por trás do nozinho. Vai ficar mais escurinho. Aqui, ó, bem no meio do nozinho também coloquei um pouquinho. Essa parte aqui tá por trás. É a dobra, então aqui dentro vai ficar um pouquinho mais escuro também.
A gente está realçando a área de sombra. E nesse aqui, eu só vou puxar um pouquinho aqui pelo meio para fazer o franzido. Prontinho. Agora nós vamos trabalhar com o branco. Eu vou trocar meu pincel, vou pegar um pincel 2, pequenininho, aparadinho. E agora é fazer essas linhas do lado, preenchendo. Ele vai ficar assim, ó. Quando tiver aqui, por exemplo, você veio com esse branco, aqui vai ficar tudo branco, né? Aí aqui você vai diminuindo. E aqui vai ficar só mesmo assim, ó, uma pincelada que você puxou e a gente não vai realçar isso aqui. Vai ficar sumindo. Agora, aqui, ó, você não pode misturar, tá? Você tem que deixar bem certinho. Ó, tô fazendo esse ladinho aqui pra você ver, porque isso daqui é uma questão de preencher e preencher com bastante cuidado. Ainda tá molhado, então tá saindo um pouquinho a tinta. Se eu encostar o branco aqui, ó, nessas áreas de vinho de carmim, vai manchar. Então tem que ser com bastante cuidado. É assim que vai ficar. Então eu vou preencher as minhas áreas brancas e daí eu mostro para você o resultado. Eu já preenchi todas as minhas áreas de contorno brancas. Agora eu vou pegar só um pouquinho de tinta para fazer aqui, ó, essa área do nozinho. Eu não tô preenchendo. Eu só tô colocando um pouquinho de luz. E esse lado aqui eu vou pôr uma linha branca inteira. Assim. E daí, gostou do nosso laço? É um laço um pouquinho diferente. Agora nós vamos fazer o pistilo da flor. Agora nós vamos fazer aqui os pistilos. Eu não tô enxergando muito bem, não, tô enxergando. Tá saindo daqui, ó. E tá indo pra lá. Pincel 0, verde pinheiro. Aqui eu tenho um, assim, um pouquinho mais comprido. Tem um mais pra cá. Todos eles saem aqui, ó, do mesmo ponto, que seria a continuação do cabo, para você saber a direção. Você não pode pôr aqui e nem ali. Ó, o cabo vem aqui e o fazendo a curvinha, né? E o pistilo saiu pra cá. Agora eu vou passar em cima desse verde pinheiro, aqui, ó, um amarelo limão. Eu vou colocar assim uma pincelada em cima. Ele vai iluminar e ele vai ficar uma cor bem mais clara. E ainda, nesses aqui, em alguns aqui da frente, eu vou colocar um pouquinho do branco. Uma pinceladinha. Agora, vamos pintar aqui, ó, umas manchinhas onde fica o pólen. Coloquei amarelo limão e vou fazer uma sombra com um pouquinho do vinho. Você coloca o vinho em cima do amarelo limão. Eu vou pôr mais um aqui, mais um pistilinho. Bom, com o trabalho totalmente seco, nós vamos borrifar um pouquinho de água toda a volta do trabalho. Isso é para deixar o tecido um pouco úmido. Isso vai facilitar a colocação da tinta. Eu vou usar um pincel 14, o pratinho e o amarelo limão. Tiro todo o excesso e vou fazer toda a volta. Mas é assim, não é inteiro uma bola. Você põe nos cantinhos
e vem limpando o pincel para fora. Olha como fica. Bem escurinho ali e até aqui, ó, nessa linha imaginária, acabou-se a tinta. Coloco ali. Não faço isso, não, é só aqui, ó. Mas também não vou deixar essa linha aqui muito nítida. Eu tenho que sumir com a tinta para fora. É por isso que eu pego bem pouquinha tinta. Se precisar, eu pego mais. Olha só como a tinta vai ficando fraquinha e sumindo. Eu vou fazer toda essa área em amarelo. Pronto, já fiz todo o amarelinho. Agora, eu pego o pincel menor. Vou pegar o pincel número 6 de novo. Uma pinceladinha de azul caribe. Com o azul caribe, eu vou deixar manchinhas em todos os cantinhos. Aqui, por exemplo, ui, peguei tinta demais. Pegue a tinta e limpe o pincel no pratinho. Que ficou bem manchadão. Nos cantinhos, todos os cantinhos. Aí vai limpando o pincel pra fora, assim, ó, deixando manchinha. Aqui nesse cantinho também um pouquinho. E aqui um pouquinho. Se ficar muito grande, você tem que pôr um pouquinho aqui também. Caso você perceba que as linhas aqui, ó, do marfim que você fez à luz ficou muito sumidinho, então você pode pegar novamente um pouquinho do marfim e você vai fazer essa linha aparecer um pouquinho mais. Principalmente aqui, ó, onde tenho vários elementos do mesmo tom. Às vezes a gente precisa fazer isso. Continuando aqui em cima um pouquinho também. Nossa quinta-feira está concluída. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa Amaryllis. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado. E agora vamos ao beijinho de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês minha aluna virtual de Pompeia, interior de São Paulo, que se chama Cida. Ela começou um cursinho presencial de pintura, mas por causa da pandemia teve que parar. Ela está entusiasmada com os ensinamentos do canal Sonalu. Agradecida e feliz. Tem aprendido e pintado muito e diz que cada vez mais ama aprender. Cida, não vou te mandar apenas um abraço, mas um grande e gostoso abraço e muitos beijos. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.